Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso Regras de Ouro para escrever um artigo científico. Esta é a aula número 3 e nesta terceira aula nós vamos falar para vocês quais são as melhores opções para escrever o título do seu artigo. Vamos lá? A estrutura geral do seu artigo ela é conhecida como IMRD. O que é IMRD? É a introdução, os métodos que você utilizou, os resultados do seu trabalho e a discussão do seu trabalho. Então, contendo sempre uma pequena conclusão, às vezes, que pode ser separado ou dentro da discussão. Mas existem outras coisas, além desse corpo principal do artigo científico. Isso aqui é o corpo principal, o IMRD. Mas existem outras partes do artigo. Entre elas está o título, os autores, o IMRD, introdução, metodologia, resultado, discussão, as referências, as palavras-chave, os agradecimentos, como colocar as abreviaturas, os apêndices, os complementos, tabelas, figuras, equações, citações, notas de rodapé, comentários. Nós vamos ver isso no curso. Mas agora nós vamos falar sobre o título. Quais são as melhores opções para se escrever o título? Lembrem, o título costuma atrair a atenção das pessoas. Você está ali zapeando na internet, está no PubMed, está procurando alguma coisa, o título que vai lhe fisgar. Então, se ele atrai a atenção das pessoas, torne-o atrativo. Existem regras para tornar o seu título atrativo e dizer, esse aqui eu vou dar uma olhada com mais carinho. Esse aqui eu vou dar uma olhada com mais detalhes. Principalmente os revisores. Os revisores vivem um acúmulo de tarefas imensa. De trabalho, atendem seus pacientes, fazem suas tarefas e, na maioria das vezes, por altruísmo, eles são revisores de periódicos, de revistas, para ajudar. A maioria não ganha nada por isso. Então, ele muitas vezes está sobrecarregado. Tem muitas coisas para fazer e muitos artigos para revisar. Então, você precisa estar atento, porque você pode fisgar este revisor pelo título. Para isso, torne-o atrativo. O título deve ser simples, na maioria das vezes curto, entre 7 a 10 palavras. Você deve evitar expressões redundantes, para não ficar confuso. Deve evitar formulações gramaticais complexas, como em todo o artigo, nós já vimos na aula anterior. E ele deve ser propositivo. Ele deve visar um propósito e ou uma audiência específica. A maioria das pessoas... Isso já não estou falando mais dos revisores, estou falando dos potenciais leitores. A maioria das pessoas leem mais o título que qualquer outra parte do artigo. Essas pessoas também precisam ser fisgadas. Para isso, nós devemos ter em mente quais são os objetivos no título do trabalho. Primeiro, o título deve indicar conteúdo e descobertas. E o título deve fornecer as informações mais relevantes da pesquisa em poucas palavras. É ali que você vai fisgar o seu revisor. É ali que você vai fisgar o seu leitor. Existe mais de uma maneira para estruturar um título no seu artigo. Algumas estratégias para o título. Você quer dar uma visão global. Essa é a estratégia. E nós vamos ver exemplo de como deve ser aplicado. Mas eu não quero dar uma visão global. Eu quero demonstrar, já no título, o resultado principal do seu estudo. Eu gosto muito dessa daí. Você está lá pesquisando, você está vendo, você vê aquele título que já mostra, em poucas palavras, o resultado principal daquele estudo, você já
já se esperta, diz, opa, deixa eu ver com mais detalhes isso aqui. Uma terceira opção é você fazer uma pergunta e atiçar a curiosidade do leitor, atiçar a curiosidade do revisor que está vendo o seu artigo. Mas existe outra estratégia também, é você dividir o título em duas partes. Uma parte geral e uma parte específica. Nós vamos ver um exemplo sobre isso. Vamos ver um cenário, por exemplo, onde foi feito um ensaio clínico randomizado e nesse ensaio clínico randomizado se testou uma nova droga, preste atenção, se testou uma droga X nos pacientes que têm a doença Z. Esta nova droga X foi comparada com uma outra droga Y. Então se comparou os efeitos da droga X com a droga Y. A droga X, isso aí já está como resultado. A droga X foi associada, isso agora que eu vou falar está nos resultados, claro. A droga X foi associada com melhor sobrevida após 1 ano, quando comparada com a droga Y. Este é o cenário. Ensaio clínico randomizado, em que se testou uma nova droga, a droga X, nos pacientes com a doença Z. Comparou os efeitos da droga X com a droga Y, e no final a droga X foi associada com melhor sobrevida após 1 ano, quando comparada com a droga Y. Aqui vão algumas estratégias para se dar um título nesse trabalho. A estratégia da visão global. Lembra que a gente falou há pouco da visão global? Uma das estratégias para se dar o título. Como é que seria um título você tentando dar uma visão global do seu trabalho? Uma opção seria essa. Os benefícios de uma nova droga, droga X, para o tratamento dos pacientes com a doença Z. Aí você está abrindo o leque, né? Você está abrindo as opções. Então você é um título amplo. Tem pessoas que gostam desse tipo de título, tem outras que não gostam. É apenas uma estratégia. Mas nós podemos trazer outro tipo de título para esse mesmo trabalho. Um título que demonstra o resultado principal do estudo. Qual seria esse título? Poderia ser esse. O uso da droga X para o tratamento da doença Z produz maior sobrevida em 1 ano do que o uso da droga Y. Eu, como já disse, particularmente gosto muito desse, mas não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade. Você pode gostar do outro. Mas existem outras estratégias. Vamos ver qual seria a terceira estratégia? Essa mesma pesquisa, nesse mesmo cenário, você pode colocar o título do seu artigo com uma pergunta. E qual seria a pergunta? Poderia ser essa. Como varia a sobrevida dos pacientes com a doença Z tratados com a droga X e aqueles tratados com a droga Y no intervalo de 1 ano? Uma pergunta. Você pode, conforme dito anteriormente, estar atiçando a curiosidade do seu leitor. Como é que varia? Quem foi melhor? E aí ele está fisgado para ler o seu artigo. Mas existe outra possibilidade também. Se colocar o título desse mesmo trabalho dividido em 2 partes. A primeira parte, geral. A segunda parte, uma parte mais específica no seu título. Como que poderia ficar? Desta forma. Uma nova droga X para o tratamento da doença Z. Resultados de um ensaio clínico randomizado comparando-a com a droga Y. Então, na primeira parte, que é esta daqui, você está dando uma ideia geral. Na segunda parte, você está dando informação mais específicas. Resultados de um ensaio clínico randomizado comparando com a droga Y. Lembre, é o título que costuma atrair a atenção das pessoas. Portanto, torne-o atrativo. E utilizando essas técnicas, você vai ter possibilidade de tornar o título do seu trabalho mais atrativo. Mais uma vez,
mais pessoas leem o título que qualquer outra parte do artigo. Daí a importância de você caprichar no título do seu trabalho. Claro que essas são linhas mestras para a formulação do título em seu artigo científico, mas está longe de esgotar. Existem outras possibilidades? Sim, existem. Eu gosto muito dessas 4. Usualmente procuro utilizar uma dessas 4 estratégias em meus trabalhos, em meus artigos. Você, com certeza, tem condições de procurar outras, mas seguindo essas 4, você já estará no bom caminho. Então, esse foi o tópico dessa aula. Quais as melhores opções para se escrever o título? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os posicionamentos. O posicionamento sobre os autores do artigo. Quem deve ser o primeiro autor? Quem deve ser o segundo autor? Quem deve ser o último autor? Né? Qual a função que cada um pode exercer? Nos veremos na próxima aula. Um grande abraço e até lá.